Vamos ao sétimo vídeo da nossa aula 3. Vamos falar sobre subanéis e subcorpos. Bem, então vamos à primeira definição. Sejam A com uma adição e uma multiplicação um anel e L um subconjunto não vazio de A. Então L é um subanel de A se acontecem duas coisas. L é fechado para as operações que dotam A da estrutura de anel e L com essas operações também é um anel. Exemplos. Bem, os exemplos que vêm naturalmente à nossa cabeça Z é subanel de Q, de R e de C. E naturalmente Q vai ser subanel de R e de C e consequentemente R é subanel de C. Ou seja, é uma sequência de subanéis. Z é subanel de Q, que é subanel de R, que é subanel de C. E naturalmente, se você considera as matrizes com entradas nesses conjuntos, então a matriz de ordem N com entradas inteiras é subanel da matriz de ordem N com subentradas racionais, que é subanel da matriz de ordem N com entradas reais e que por sua vez é subanel da matriz de ordem N com entradas complexas. É claro que dá para pensar em outros conjuntos ainda maiores, né? Mas isso é um estudo para outro curso de álgebra. Bem, proposição. Sejam A um anel com a operação de adição e multiplicação aí representadas e L um subconjunto não vazio de A. Então L é um subanel de A se e somente se A menos B e A vezes B pertencem a L para todo A e B pertencendo a L. Essa é a proposição que vai dar a vocês a forma de resolver os exercícios. Então, quando se perguntar se um certo conjunto é subanel ou não, você deve testar se o A menos B vai estar em L e se o A vezes B vai estar em L para quaisquer A e B pertencendo a L. Vamos à demonstração. Bem, primeiro sentido, suponha que L é subanel de A. Então, o que queremos provar decorre da definição, né? Porque a definição diz que se ele é subanel, ele particularmente é um anel com as operações de A. Então, como ele é um anel, é fechado para as suas operações. Daí o A menos B vai ter que estar em L, porque ele é o A mais menos B. O menos B, dado um B em L, certamente estará em L também. E o A vezes B também estará em L, porque para ser anel tem que ser fechado para multiplicação. Portanto, a demonstração nesse sentido é imediata. Agora vamos à demonstração no sentido contrário. Então agora eu tomo por hipótese que A menos B pertence a L para todo A e B e que também A vezes B vai pertencer a L para todo A e B e devo mostrar que dessa forma L é um subanel de A. Então, por hipótese, nós temos A menos B pertencendo a L para todo A e B e temos que L, isso daí nos dá que L é grupo abeliano para adição, pois é subgrupo do grupo abeliano de A. E aí, também por hipótese, L é fechado para multiplicação. E, além disso, L herda a associatividade da multiplicação de A. Então, com esse conjunto de informações, a gente só precisa verificar a distributividade. Mas, por fim, dados A, B e C, temos que A vezes B mais C, como ele é fechado para multiplicação por hipótese, isso aqui está em L, esse produto. E isso vai ser A vezes B mais A vezes C, porque isso acontece dentro do anel A, mas só que A vezes B vai estar em L, porque é fechado para a multiplicação, e A vezes C também vai estar em L, porque é fechado para a multiplicação, e essa soma também estará em L, porque é fechado para a adição. Portanto, isso prova o que queríamos. Vamos ao exemplo, o primeiro exemplo. Temos que o conjunto Z adjunção de raiz de 2, que é dado por estes elementos aqui, ele é subanel de R, pois se A mais B raiz de 2 e C mais B mais D raiz de 2 pertencem a esse conjunto, então quando você fizer a diferença, né, então você vai ter isso aqui, só que a diferença de A e C, sendo A e C dois inteiros, continua inteiro, a diferença de B e D continua inteiro, então consequentemente esse número, esse elemento A menos
C mais B menos D vezes raiz de 2 continua dentro do Z adjunção raiz de 2. Então a diferença continua lá. Agora, olhando o produto, se você faz o produto, você tem A vezes C, e depois você tem B raiz de 2 vezes D raiz de 2, que dá 2BD, e por fim você tem A vezes D raiz de 2, e você tem B vezes C raiz de 2. Colocando raiz de 2 em evidência, você tem isso aqui. Ora, mas AC pertence a Z raiz de 2, e 2BD continua em Z raiz de 2, perdão, isso aqui na verdade continua inteiro, né? Esse é inteiro, esse daqui continua inteiro, AD continua inteiro e B vezes C continua inteiro. As somas de inteiros continuam inteiros, portanto isso tudo aqui pertence a Z raiz de 2. Então, sendo assim, mostramos que é fechado para a diferença de dois elementos e é fechado também para o produto, consequentemente trata-se de um subanel de R. Outro exemplo, consideremos A, o anel das funções f de R em R, e seja L o conjunto dessas funções, tais que f de 1 seja igual a 0. Então L é subanel de A, pois primeiro L é diferente do vazio, tendo em vista que f de x igual a x menos 1 é uma dessas funções, né? F de 1 aqui vai dar justamente 0, então pertence a L. Além disso, se você tomar f e g pertencendo a L, então f menos g de 1 vai ser exatamente igual a f de 1 menos g de 1, e isso é 0 menos 0, que é 0. E se você fizer f vezes g de 1, isso é f de 1 vezes g de 1, então é 0 vezes 0, portanto é 0 também. Então, mostrando que f menos g pertence a L e f vezes g pertence a L, a gente pode concluir que de fato L é subanel do conjunto das funções de R em R que levam o 1 no 0. Tem outro exemplo, seja L subconjunto não vazio de Z, então L é subanel de Z, se e somente se L é subgrupo aditivo de Z. De fato, se é subanel, então é subgrupo aditivo por definição. Por outro lado, se L é subgrupo aditivo de Z, nós já mostramos que é cíclico, ou seja, que L é 0, ou então A, ou então A mais A, ou então A mais A mais A, ou então menos A somado com menos A, ou então menos A somado com menos A somado com menos A, né? Lembrando que é um grupo aditivo. Então, dessa forma, se você toma x e y em L, então x vai ser um múltiplo qualquer do A, e o y vai ser também um múltiplo do A para convenientes S e T pertencendo a Z. Logo, quando eu penso no produto x vezes y, eu tenho S vezes A, que é o x, e eu tenho T vezes A, que é o y. Mas aí, associando dessa maneira, eu consigo ver que isso é um múltiplo de A, portanto, continua pertencendo a L. E quando eu olho x menos y, eu tenho S de A, S vezes A, menos T vezes A. Aí eu coloco A em evidência, isso é S menos T vezes A. S menos T é um inteiro, então é um inteiro vezes A, portanto é um múltiplo de A, consequentemente continua em L. Assim, L é subanel de Z. Bem, seja K com a operação de adição e a operação de multiplicação um corpo. Então, o que é um subcorpo? O que é um subcorpo de K? Ele é um subconjunto não vazio L de K, e que também é um corpo com essas operações de adição e multiplicação do corpo K. Então, a proposição para caracterizar um corpo, e são essas ideias que você vai usar nos exercícios, tá? Se o exercício te pede para mostrar que é um subcorpo, então é isso que você deve fazer. Então, seja um K com sua adição e sua multiplicação um corpo, e L um subconjunto não vazio de K. Então L será um subcorpo de K se e somente se o elemento neutro da adição estiver em L, o elemento neutro da multiplicação também estiver em L, a diferença continuar em L para todo x e y em L, e se você tem x e y em L e o y é diferente de zero para que eu possa ter o inverso, então x vezes o inverso do y tem que continuar em L. Então, se eu te peço para verificar que um certo conjunto, um certo subconjunto é subcorpo de um corpo dado, então primeiro você tem que olhar se ele é não vazio,
e depois você tem que ver essas três condições. Verificadas essas três condições, você está diante de um subcorpo. A demonstração é muito parecida com a demonstração feita para subanel, então nós vamos suprimir aqui nessa abordagem. Bem, vamos a um exemplo. Então, análogo àquele exemplo do Z raiz de 2, nós temos aqui o Q, a disjunção raiz de 2, que é esse conjunto, e ele é subcorpo de R. Por quê? Bem, o 0 de R é 0 mais 0 raiz de 2, então está em Q raiz de 2. E o 1 vai ser 1 mais 0 raiz de 2, continua pertencendo a Q raiz de 2. Então, verificamos logo a primeira condição. Agora, se x é igual a A mais B raiz de 2 e y é igual a C mais D raiz de 2, eles pertencem a Q raiz de 2, então o que é x menos y? Vai ser A menos C mais B menos D raiz de 2. A menos C pertence a Q, B menos D pertence a Q, então este elemento aqui, este número, ele pertence a Q raiz de 2. E o terceiro item, se o y é diferente de 0, então, o que é x vezes y menos 1? Ora, x é isso aqui, y menos 1 é 1 sobre isso, porque isso daqui é y. Bem, aí fazendo esse produto fica uma única fração. Só que essa fração, ela pode ser multiplicada em cima e embaixo pelo mesmo número, porque essa fração aqui é 1, né, já que o numerador e o denominador são iguais. Então, multiplicar por 1 não muda nada, só que aqui a gente pegou justamente com o sinal de menos para que eu tenha uma soma vezes uma diferença. Então isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, então vai dar C2 menos 2D2. Enquanto que em cima vai ficar A vezes C, B vezes D vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, que dá 2BD, essa primeira parte aqui, então, A menos 2B, AC menos 2BD, e aqui você vai ter A vezes D raiz de 2 negativo, então vai dar menos AD raiz de 2, e você vai ter B vezes C raiz de 2 positivo, então BC vezes a raiz de 2. Então você está diante desta fração. Ora, mas essa fração pode ser escrita com dois denominadores, né, na forma de uma soma. Então quando a gente faz isso, a gente tem esse número aqui. Ora, a gente precisa ter certeza de que esse número continua pertencendo a Q raiz de 2. Mas pertence, por quê? Bem, em cima você tem um produto de racionais menos 2 vezes o produto de racionais. Então isso daqui é um número racional. Aqui você tem um produto de racionais menos outro produto de racionais. Isso aqui continua racional. Aí basta argumentar aqui embaixo se continua racional. Bem, como C ao quadrado menos 2D2 tem que ser diferente de zero, né? Porque está no denominador de uma fração. Então, e isso é de fato diferente de zero, porque se isso daqui fosse igual a zero, o que nós teríamos? Bem, passava o menos 2D2 para cá e ficava C2 igual a 2D2. Aí passava o D2 para dividir o C2 e você tinha que C2 sobre D2 é igual a 2. Então, isso nos diz que C sobre D seria a raiz de 2 ou menos a raiz de 2, mas de qualquer forma, C sobre D como número racional que não pode elevado ao quadrado dá 2, o que não é possível então, pois C e D pertencem a Q. Então temos que na verdade este número pertence a Q, este número também pertence a Q, portanto este número que nós temos aqui pertence a Q raiz de 2, que é justamente x vezes y a menos 1. E aí a gente verificou o terceiro passo, e se é verdade o terceiro passo, então de fato é um subanel de R. Bem, deixaremos para falar sobre homomorfismos e isomorfismos de anéis no próximo vídeo.